Fala, meus queridos. Como, além da queda do Lula, acontecida aí no final de semana, não tem rolado muita coisa nos últimos dias, chegou a hora de trazer de novo, por parte da mídia, aquela história que é a verdadeira menina dos olhos aí da comunada e da mídia brasileira. Esse povo aí que, por um lado, possui o poder e a caneta, aquelas decisões bem pesadas contra o povo brasileiro. Estamos falando mais especificamente do 8 de janeiro. Aquele dia no qual um grupo de cidadãos que, segundo a mídia, se tratam de extremistas, mas eram pessoas que estavam indignadas com o resultado do pleito de eleição, ocorrido alguns meses antes, então acharam que era adequado fazer aquela coisarada toda, aquela quebradeira. Essas pessoas erraram, sim, mas também pegar tantos anos de cadeia, eu penso que é um belo de um exagero. E nesse momento, veja você, a PGR agora quer convencer todo mundo de que foi tudo isso, aquela quebradeira, parte de um plano de golpe de Estado, no qual acusa Jair Bolsonaro de ser o verdadeiro cabeça, o mentor de tudo aquilo. Sim, meus amigos, aquela coisa toda lá eles chamam de golpe. Mas vamos com calma aí, vamos por etapas. Eu vou mostrar aqui, além da parte da PGR, também 15 pessoas que foram condenadas e elas estavam, caia para trás, em frente ao quartel. Elas não foram até o Congresso, até a Praça dos Três Poderes. Então, meu querido amigo, eu peço o teu like, se estiver me conhecendo, se inscreva. Você pode fazer uma doação aqui no Pix, e o Pix é o e-mail, está aqui embaixo, doiparawil@gmail.com. Você também pode doar através do botão Valeu Demais ou se tornar membro aqui do canal. E se quiser dar mais uma forcinha, você também pode compartilhar este vídeo aqui. Então, primeiro a PGR encontrou uma dita minuta golpista, aquele papel que fora achado na casa do Anderson Torres. Já falei bastante a respeito desse documento, esse papel aí que tinha mais impressão digital dos policiais envolvidos na operação do que do Anderson Torres, que, a bem da verdade, não tinha impressão digital nenhuma. Então também encontraram no celular do Cid um documento do Word, um PDF que falava algumas coisas, umas barbaridades sobre um tal de estado de sítio. Ora é estado de sítio, ora é estado de defesa. Basicamente um papelzinho que dizia, conforme fora mostrado na mídia, olha, ia ser legal aí prender umas pessoas, uns ministros, chamar uns militares, pra ver o que acontece. Isso tem valor algum? Não tem valor de nada. Até porque quem vai dar golpe de Estado não precisa de documento. O Brasil é tão burocrático que precisa até de burocracia para cometer delito. E não foi para isso que o Bolsonaro se elegeu, e ele frisou muitas e muitas vezes que se tratava sempre dentro da Constituição. Aí o então ministro Chandex, o projeto aí de ditador, aproveitou as oportunidades, a Polícia Federal fora colocado no encalço do Bonorito e agora está para chegar nas mãos da PGR. O Paulo Gonet diz que achou um caminho, um elo, como eu falei na sexta-feira, se não estou equivocado, um modo, portanto, de vincular o Bolsonaro a esse grande plano de golpe. Golpe, reitero, que é a forma que a mídia trata, que o Lula trata, toda a esquerda chama aquela confusão toda de golpe. E a imprensa então tem soltado, paulatinamente, em doses homeopáticas, manchetes como se isso fosse uma revelação que contém um segredo chinês, meu amigo. O Paulo Gonet fala que tem atuação da organização criminosa investigada, sendo, portanto, essencial para a eclosão dos atos depredatórios. Também diz assim que, neste momento, não seria seguro autorizar que os investigados tenham contato entre si. Meu amigo, pelo visto, não tem nada de relevante nas ditas investigações. As reportagens até chamaram alguns especialistas e perguntaram para eles assim, tá, mas essa confusão toda aí, o que fora mostrado, dá para incriminar alguém? Um dos juristas, por exemplo, aqui do Correio Brasiliense, diz que espera uma bala de prata, porque se não tiver algo que seja forte o suficiente para vincular o Bolsonaro com a quebradeira toda que aconteceu, a coisa não vai ir para frente. Ele disse assim, a ausência de uma ordem explícita para a prática dos atos de violência dificulta a atribuição de responsabilidade penal direta. A minuta, o dito papel, esse aí que eu já expliquei, de um decreto de intervenção federal encontrada na residência do Anderson Torres e a reunião das Forças Armadas, embora seja muito relevante, seja importante, esses detalhes não constituem prova suficiente para sustentar uma condenação por crimes como incitação à violência ou golpe de Estado. Bom, se alguém que a própria mídia, o Correio Brasiliense, chamou para dar opinião e falou assim, olha, tem que ter prova, viu? E não tem pelo visto, pelo menos até o que foi mostrado. Se o cara tá falando que precisa, é porque tá faltando, né? Um outro advogado, chamado aí pelo jornal Correio Brasiliense, falou assim que as conversas, as articulações até podem caracterizar crimes contra o Estado Democrático de Direito, como conspiração e abuso de poder. Mas ele tá dando uma forçada de barra, falou das reuniões do Bolsonaro e citam a famigerada reunião do dia 5
de julho de 2022. Aquela reunião que não dá para ouvir quase nada, que a princípio o Cid gravou sem autorização, e pelo que eu assisti daquela reunião, não tem nada demais naquilo lá mesmo, pelo contrário, o Bolsonaro fala várias vezes em defesa do Estado de Direito, Constituição, 4 linhas da Constituição, é basicamente o que está sendo dito lá nessa famigerada reunião. Um dos pontos que ficam levantando como prova, a grande prova, é que tem 2 militares, o ex-chefe do Exército e o ex-chefe da Força Aérea, dizendo que o Bolsonaro mostrou para eles uma proposta golpista. Tudo bem, né? Vamos supor que realmente aconteceu isso? E aí a gente tem um ponto muito importante. Nenhum dos dois fez nada a respeito. E como fora feita a fofoca que o antigo chefe da Marinha estava à disposição do Bolsonaro, esse aí vão tentar crucificar de todo modo. Então, passados esses meses todos, eles deram seus depoimentos, a coisa ficou rolando na mídia por algumas semanas, como se fosse uma grande prova. Aqui nós temos a prova que tá tudo contra o Bolsonaro. E fazendo a leitura com calma, como foi feito à época aqui no canal, dá pra se notar que não teve nada demais, não fora todo aquele tendel, aquela coisa louca que a mídia ficou colocando durante vários dias até que chegasse a público o depoimento. Parece mesmo um roteiro de um filme bem do ruim. A coisa tem se estendido ao longo dos anos de uma forma que tem ficado até feio pro ministro Alexandre. Na verdade tá bem feio, né? Desde 2019 já tá indo para o 6º ano que o inquérito das fake news foi aberto. Aí o ministro pediu assim, ou melhor, ordenou que se dê um fim em algum momento. Se partiu do próprio Alexandre para que o inquérito se encerre, é porque, meu amigo, não tem muito mais o que possa ser descoberto no tal do inquérito. O ministro também aguarda a conclusão de investigações do inquérito das milícias digitais e também das fake news. A Polícia Federal ainda precisa apresentar os relatórios e entregar isso à PGR, e depois a PGR vai ver se vai denunciar o Bolsonaro ou alguma pessoa que esteja sendo investigada. O ponto interessante aqui é que no dia 27 de setembro, o Xandão deu uma ordem para que uma dessas investigações, a que fala aí do dito golpe, ela seja concluída em 60 dias. Então, no mês que vem, esse mês de novembro, lá para o final do mês de novembro, deve ser concluído. Em que pese, vamos supor aí, que o delegado responsável lá, o Fábio Chor, chegue para o Xandão e diga assim, olha, a gente precisa investigar mais um pouco aí, né? Dá mais um prazo. O Alexandre vai conceder prazo com toda certeza. E depois disso daí, tudo vai para a PGR, o Paulo Gonet, para que seja feita uma denúncia ou se peça um arquivamento. Já pensou se chega tudo na mão do Paulo Gonet e ele pede para arquivar, meu amigo? Lembrem que o Paulo Gonet solicitou algumas diligências aí ao longo dos meses, e aí foi até dito na mídia mais ou menos assim, porque a PGR pediu uma investigação complementar, é porque tem muitas provas e precisa de mais prova ainda. Não é bem assim, meu amigo, se tem que complementar a investigação, e geralmente tem, faz parte do procedimento normal. O que significa, a meus olhos, a bem da verdade, é que não foi tão bem feito essa investigação ao ponto de precisar que o Ministério Público diga, vocês corrijam isso, corrijam aquilo, investiguem aquilo lá. A decisão do Xandão fala assim, encaminhe para a Polícia Federal os autos do processo aí, né, da investigação, para a conclusão das investigações e apresentação do relatório conclusivo a esta Suprema Corte no prazo de 60 dias. Em 27 de setembro, aproximadamente 27 de novembro, portanto. E aí depois remeta-se a PGR para que se manifeste, denuncie ou não. Então, essa novela aí tende a acabar em breve. Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, quem é que tá na linha de fogo aí? Bolsonaro, óbvio, o general Heleno, Braga Neto e o ex-chefe da Marinha, o Anderson Torres e outras pessoas. O Anderson Torres sendo acusado aí como tradutor jurídico. É uma nova forma aí, um novo tipo penal. Agora o tradutor jurídico aí, o cara que era ministro da Justiça, como deu o palpite jurisdicional dele, ele simplesmente agora tá sendo incriminado aí só porque ele disse que tava certo ou estava errado ou estava uma porcaria. Segundo a Polícia Federal, Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa à época, é apontado como membro de um grupo de oficiais de alta patente que teriam utilizado as suas posições para influenciar e incitar apoio ao golpe. Meu amigo, que golpe, pelo amor de Deus. No restante do mundo, o pessoal ouve falar dessa história aí e faz com o maior descaso, trata como se não fosse nada, porque de fato não foi nada demais. Foi uma quebradeira, isso sim. Agora, golpe de Estado, não. E para finalizar, nós temos 15 pessoas que foram condenadas e não estavam na Praça dos Três Poderes. Por um lado é muito ruim, meu amigo, é bem chato mesmo. No entanto, por um outro lado, a condenação não foi das piores. Podiam ter pego 17 anos de cadeia, felizmente não foi o que aconteceu. Essas 15 pessoas, elas se recusaram a assinar o acordo de não persecução penal, aquele documento que
o Ministério Público estava propondo, no qual o cara dizia assim, fiz o delito mesmo, mas em compensação não serei processado. Eu penso que teria sido algo melhor se eles tivessem assinado essa papelada aí, né? Mas já que não o fizeram, eles pensaram que deveriam ser absolvidos, visto que não estavam lá na Praça dos Três Poderes, eles estavam no acampamento e infelizmente vieram a ser condenados aí. Pelo menos não pegaram tantos anos de cadeia. Foi uma condenação de 1 ano convertido em trabalhos comunitários e multa, claro. E também vão ter que colaborar aí no pagamento de, até o momento, 5 milhões como reparação de dano coletivo e depois aí vão fazer aquela apuração dos muitos milhões de reais para reparar os danos das quebradeiras que foram causadas. No final das contas, o cenário para essas pessoas não é dos piores. É triste a condenação, porém poderia ter sido muito pior. Will, você tá comemorando? É claro que não. No que dependesse de mim, eles não seriam condenados. Deveriam ser absolvidos, mas dentro da argumentação do ministro, e foi assim que se tornou o resultado, o que acontece? Eles foram condenados pela intenção de promover golpe de Estado e incentivar a animosidade das Forças Armadas. Justamente por estarem lá no acampamento, eles estavam se influenciando mutuamente, ainda que não tivessem contato direto um com o outro e ainda que não se conhecessem todos. Então, meu amigo, no frigir dos ovos, ficou ruim, ficou, mas não ficou tão ruim quanto poderia ter finalizado isso. É melhor 1 ano do que 17. O André Mendonça foi um daqueles que divergiu da decisão do Alexandre e falou assim, olha, não tem prova, a responsabilidade subjetiva de cada um deles deveria estar demonstrada, não bastando a conclusão genérica de que, por estarem todos juntos no mesmo local, todos ali tinham os mesmos desejos e intenções. Essa aí foi a posição do André Mendonça e de forma semelhante foi o que decidiu o ministro Cássio Nunes Marques. Então vão ter que dividir o pagamento aí dos 5 milhões, a multa e a reparação de danos vindoura aí, que pelo que me recordo estava na casa das várias dezenas de milhões de reais. O ponto positivo aí é que tinha um morador de rua que foi absolvido. O colegiado entendeu que, embora estivesse no acampamento, esse morador de rua era uma pessoa que só estava lá de rolê e não ficou comprovado que tenha integrado a associação criminosa. Essas pessoas aí, meu amigo, que pegaram esse 1 ano de condenação, elas foram condenadas não por terem praticado golpe de Estado, mas sim por associação criminosa. Influência em cima dos outros, aquela coisa toda que eu falei agora há pouco. Então elas têm que prestar 225 horas de serviços à comunidade e fazer um curso. Oh, que loucura, né? Um curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, elaborado pelo Ministério Público. Já pensou, meu amigo? Que loucura, que doidice. Ainda bem que é o Ministério Público aí que vai ministrar o tal do curso. Já pensou se fosse umas aulas aí com o Xandão? Deus o livre, Deus defenda. Brincadeiras à parte, a coisa ainda saiu, entre muitas aspas, barato. Não esquece aí que o cara tem a caneta, o cara manda prender quem ele quiser, se ele acordar com os pés dolorido ou porque dormiu destapado, acordou meio mal, ele pode sair mandando prender quem ele quiser e não tem muito que possa fazer. Os demais ministros acabam por simplesmente referendar as decisões dele. A PGR quer fazer todo mundo acreditar que o 8 de janeiro foi o começo de um golpe que quase desmoronou a nação inteira. O ministro Xandão tá tentando fazer todo mundo acreditar que ele é o maior herói da democracia, sendo que não é bem assim, e a mídia fica aí, né, batendo palma e vendendo o que pode através das suas manchetes, mostrando tudo em doses homeopáticas para que a coisa não saia da cabeça das pessoas. E o Bolsonaro, meu amigo, o Bolsonaro continua aí, né, sendo a maior vítima de todas, sendo perseguido, como vocês podem ver diariamente. Falar do Lula, meu querido, não adianta nada, né? Então, o que a mídia faz? Tem que falar justamente é do Bolsonaro. Então, meu querido amigo, dê o seu like, compartilhe o vídeo, doe no Pix. O Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Se inscreva e se puder doar, não valeu demais, eu te agradeço por demais. Tamo junto, um beijo, até outra hora, fiquem com Deus. Valeu, falou, tchau, tchau.